pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 3 de sistemas operacionais e nós vimos no vídeo passado até essa parte aqui de interrupção e exceção, né? Que vocês fizeram até um exercício lá no AVA. E a gente dá continuidade aqui falando agora de operações de entrada e saída, né? Então a gente tem aqui o modelo de uma arquitetura aqui básica, né, de computadores, onde você tem aqui a CPU, processador, você tem aqui a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Esse carinha aqui eu vou falar daqui a pouco, né? E a interligação entre eles é feita via barramento, né? Então, nos primeiros sistemas operacionais, a relação entre processador e dispositivos era mais íntima, era mais direta, né? Então, existia nessa época as instruções de entrada e saída. Então, a CPU, quando queria passar algum comando aqui para realizar a entrada ou saída, fazia através de instruções de entrada e saída, né? Então, basicamente, era uma interligação direta aqui entre o processador e o dispositivo de entrada e saída, né? Só que isso aí era ruim, né? Porque ficava muito dependente, a operação de entrada e saída ficava muito dependente do processador. Então eles construíram esse carinha aqui no meio chamado controlador, né? Então o controlador, ele é o cara que vai entender os detalhes de cada dispositivo de entrada e saída, né? Esses controladores, geralmente, a gente pode verificar quando você vê um computador por dentro, eles são aquelas placas digitais, né? Então, aquelas placas que você vê espetado lá no seu gabinete, eles são os controladores ou as controladoras de dispositivo, né? Então, quando surge depois os controladores, ou também chamados de interface, então nós tivemos o que? Uma maior independência do processador e os dispositivos de entrada e saída. Por quê? Você tem agora esse carinha aqui fazendo a intermediação do processador com cada dispositivo. Então, aqui está mostrando um controlador só, né? Mas geralmente a gente tem o que? A gente tem um controlador ligando alguns dispositivos ou apenas um dispositivo de entrada e saída, e você tem mais de um controlador aqui embaixo, né? Então, por exemplo, uma placa de rede, uma placa de som, tudo isso pode ser entendido como um controlador, né? Controlador de disco, de memória secundária, então tudo isso aí vai funcionar como uma controladora. E geralmente ela é toda construída a partir de circuitos digitais, né? Então o funcionamento é todo digital. Então, a partir do surgimento das controladoras, né, de entrada e saída, surgem aqui duas formas básicas, né, principais agora de realização de operações de entrada e saída. A primeira forma que foi construída foi a entrada e saída controlada por programa, né? Onde um programa precisava, por exemplo, exibir uma informação na tela, né? Então, esse programa fazia o quê? Através do processador, ele controlava os dispositivos por meio dessa controladora, né? Então, qual que era o problema disso? De você ter instruções geradas por programas e essas instruções alocando esses controladores. Você tinha o quê? Que o processador tinha que ficar perguntando o tempo todo
né, para o controlador se a operação de entrada e saída já tinha sido realizada, né? Então isso aqui é um problema, é o que a gente chama de busy wait, espera ocupada, né? É uma expressão meio esquisita para a gente, mas foi traduzida assim, espera ocupada, ou seja, o processador fica aguardando enquanto o controlador está realizando aqui a sua função de gerenciar a transferência ou a entrada de dados aqui de entrada e saída, né? Operação de entrada e saída. Então, você tem nesse primeiro formato de operação usando o controlador um desperdício aqui do tempo de processamento, que é uma coisa importante aqui dentro do computador. Depois, o que eles melhoraram, né? O problema de usar essa técnica que a gente está usando nesse momento é que o processador fica o tempo todo locado para uma operação só de entrada e saída. Ele fica ali parado esperando a controladora terminar para ele poder continuar suas outras funções. Então, o que eles fizeram? O processador não precisa ficar o tempo todo controlando essa operação de entrada e saída. Ele pode perguntar à controladora de tempos em tempos, né, numa determinada frequência, se essa operação foi terminada ou não, né? Que essa técnica a gente chama técnica de polling, né? Polling, P-O-O-L-I-N-G, que é o que? Agora a CPU não fica bloqueada ali o tempo todo esperando e perguntando se a operação de entrada e saída já foi realizada. Ela já fica numa frequência menor. Ou seja, enquanto ela não está perguntando, ela pode estar realizando outro processamento, executando outro programa, outro processo, tá? Então você diminui a frequência de controle da operação de entrada e saída e a CPU fica disponível para realizar outras funções, né? E a partir daí surge, né, para tentar melhorar ainda mais a eficiência, surgem então as interrupções de hardware, né, que a gente já até estudou nesse slide anterior aqui um pouco delas, né, mas aqui estava mais no nível de sistema operacional. Aqui embaixo a gente está vendo isso mais a nível de hardware, né? O que é a interrupção de hardware? Agora, a CPU não precisa ficar perguntando à controladora se ela já terminou a sua operação de entrada e saída, né? A controladora, quando terminar, avisa o processador, tá? Como é que ela avisa o processador? Ela vai ter aqui uma linha de informação ligando o controlador até o processador e através dessa linha, cada controladora consegue mandar um sinal, um pulso elétrico que vai avisar para o processador que aquela operação de entrada e saída já foi encerrada ou teve algum erro de processamento, né, que pode acontecer também. Às vezes você vai mandar uma informação, por exemplo, para disco, e aí dá algum problema no disco, algum setor lá que está corrompido. A controladora faz como? Ela avisa a CPU, olha, não consegui guardar essa informação em disco porque ele está com algum problema naquele setor que você mandou guardar, por exemplo, né? Então, esses avisos aí eles são feitos via interrupção, tá certo? Então, por isso que a gente fala que interrupção é um evento assíncrono, porque não depende da execução do programa que está pedindo para fazer uma operação de entrada e saída. É um evento que acontece por conta da própria operação de entrada e saída, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma evolução que passa a se chamar então entrada e saída baseada, né, controlada aí por interrupção, ok? E eles continuam evoluindo, isso aí, né? Então, nós temos uma questão importante aqui, que é o que? Ainda para
transferência de grandes volumes de dados, o processador ainda precisa intervir algumas vezes, né? Então esse era um problema que ainda tinha que ser resolvido, né? Então eles criam aqui também o acesso direto à memória. Então, por exemplo, se o sistema precisava mandar um grande volume de informação da memória principal para disco, ou o contrário, né, do disco para a memória principal, o processador ainda ficava encarregado de fazer várias intervenções nesse processo. Então, o intuito aqui é deixar o processador fazer outras operações, já que ele é muito mais rápido, né? E deixar que essa controladora aqui tome conta do resto, né? Então, essa evolução que a gente chama de acesso direto à memória, que é o DMA, ele ajuda nesse fator, quando você tem operações de entrada e saída que demandam transferência de grande volume de dados, controlador memória ou memória, né, controlador dispositivo, tá? Então, além disso, nós temos o que? Além das indústrias de hardware inventarem, né, a controladora para ajudar nesse processo, inventarem também as interrupções de hardware, né, e implementarem isso aí nos computadores, teve melhoria com desempenho, né, claro. Eles ainda bolaram o que? Vamos tentar deixar a operação de entrada e saída ainda mais independente do processador. Então, o que que eles fizeram? Criaram aí o canal de entrada e saída, né? O que que esse canal de entrada e saída faz? Ele é praticamente um processador à parte, né? Então, ele coordena todos os controladores aqui, que ele funciona como um processador. Ou seja, o processador principal starta a operação de entrada e saída e o canal faz o resto, né? E isso colabora inclusive com a tecnologia lá de DMA, de acesso direto à memória, que eu comentei com vocês, né? Então, esse cara aqui, o canal de entrada e saída, ele passa a controlar os controladores e ele funciona como um processador à parte, controlando toda a parte aqui de dispositivo de entrada e saída, né? Qual que é a desvantagem de você ter isso aqui? A desvantagem é quando você tem muitos controladores aqui ligados ao canal, né? Então você pode perder um pouco de desempenho. Mas mesmo assim você melhora o desempenho da máquina liberando o processador para realizar outras operações, já que, né, as operações de entrada e saída elas são bem mais lentas do que as operações aqui de processamento, de lógica, né, de instruções de lógica, de aritmética e etc. Então, a questão da velocidade, aqui a diferença de velocidade é muito grande. Então, o tempo todo eles estão tentando melhorar isso aí. Inclusive, hoje em dia, os canais de entrada e saída já têm até memória local, né? Então, isso ainda ajuda mais o processo aí, o desempenho das operações de entrada e saída, ok? E aí a gente entra em outra questão que é muito utilizada em sistemas operacionais, que é a bufferização, né? Buffering, operação de jogar em buffer. Buffer em computação representa uma área de memória temporária. Em qualquer área da computação você vai ter esse nome aqui, buffer, que é uma área de armazenamento temporário, tá? As operações de entrada e saída também utilizam a bufferização, né? Então, por exemplo, você imagina um dispositivo que é serial, que só consegue trabalhar com um bit por vez, né, por tempo. E a memória trabalha com blocos de dados, né? Então, como é que você consegue mandar blocos de dados para um dispositivo que só aceita um bit por vez, né? Se você mandar tudo, vai perder informação.
Então, para tentar melhorar isso, né, o que eles bolaram também? Que uma área na memória principal específica para operações de entrada e saída. Ela é responsável pela bufferização, ou seja, tem muitos dados para enviar para um dispositivo e aquele dispositivo não vai suportar receber aquilo tudo de uma vez só, então deixa numa área de buffer e vai enviando essas informações via controladora para o dispositivo aos poucos, né? E isso vai acontecer tanto na gravação de uma informação quanto na leitura de algum dado, de alguma informação de controle, etc. Tá? Então você tem aqui uma área de bufferização, que é uma área temporária. Também dentro de operações de entrada e saída nós temos a técnica de spooling, né? Que a gente vê muito isso acontecer com impressoras, né? Para que você não deixe que um programa tome conta, né? E fique ele sozinho dominando a impressora aqui e não liberando a impressora para outros serviços, o que eles fizeram? Eles criaram dentro do sistema operacional uma área chamada área de spool, que é na verdade um arquivo, né? Um diretório lá que você tem um arquivo de spool, onde quando um programa pede para imprimir algum documento, esse documento ele não vai direto para a impressora. O que acontece? Esse documento vem para uma área de spool controlada pelo sistema operacional. O sistema operacional tem um processo que a gente chama de daemon, né, background, que ele fica rodando aqui em segundo plano, verificando se tem alguma coisa para mandar da área de spool para a impressora. Tá? Então isso aqui é uma outra técnica que a indústria de hardware inventou, junto com o pessoal que produz sistema operacional, para tentar melhorar, otimizar as operações de entrada e saída. Então, o programa, isso funciona em rede também, de computador, o programa não envia direto o, o documento para ser impresso, ele envia primeiro para uma área de spool e o sistema operacional vai decidir o que ele vai mandar para a impressora. Isso, claro, junto com as controladoras, com drivers, né? Tudo isso aqui vai entrar depois, tá? Mas isso não funciona só para a impressora, funciona também para outros dispositivos, mas o caso da impressora é o mais clássico, é o mais utilizado como exemplo. E por último aqui, para terminar o capítulo 3, a gente tem o processo de reentrância, né? O que é isso? Ao invés, por exemplo, se você tem lá um servidor, né, numa rede, e você tem vários usuários utilizando um determinado programa daquela empresa que está armazenado nesse servidor, né? Se você cria uma área em memória desse servidor para cada usuário que está utilizando aquele programa, você vai ter o que? Você vai ter um gasto excessivo de memória desse servidor. Apesar que os servidores geralmente têm muita memória, mas se você pensar em 1.000, 2.000 usuários ou mais, né? Então isso começa a crescer de forma muito complicada aí para o desempenho da máquina. Então, o que é feito para melhorar isso aí, né? Vamos supor que esses usuários aqui utilizem um programa administrativo de uma empresa, utilizam isso remotamente através da rede e eles acessam então esse programa via rede. Então eles estão fazendo o que na verdade? Executando um código, um programa, né? Então o básico dessa operação seria o que? Criar uma cópia desse programa numa área independente de memória reservada para cada usuário desse aqui. Ou seja, se 1.000 usuários estiverem utilizando o programa, vão ter o que?
1000 áreas dessas aqui reservadas para cada usuário para poder utilizar o programa. Então faria cópia do código de execução daquele programa 1000 vezes em cada área dessa aqui, né? Então o gasto de memória é muito alto. Então, o que se bolou, né? O que se fez nos sistemas operacionais para melhorar o desempenho deles? Eles criaram esse código reentrante, né? O que é isso? Você tem um código apenas do programa ativo na memória e para cada usuário você cria uma instância daquele programa, né? Você não cria uma cópia do programa inteiro para cada usuário como era feito antes. Você tem uma cópia só ativa, um código só, né? E os usuários utilizam uma instância daquele programa. Então, isso acontece muito, por exemplo, em aplicativo que usa banco de dados, né? Você não cria uma cópia do banco de dados para cada usuário, né? Cada usuário usa o que? Uma instância daquele banco, né? Até porque banco de dados geralmente ocupa muito espaço, então você ficar criando cópia daquela base de dados para todo mundo, você ia gastar muito com memória principal. Fora a questão também de juntar esses dados, essas atualizações depois. Então é muito melhor trabalhar com instância. Então a gente que, por exemplo, precisa usar coisas, por exemplo, em nuvem, digitar um documento compartilhado com várias pessoas, a gente está usando isso aqui. Cada pessoa que está acessando um documento, por exemplo, que está compartilhado, ele está usando uma instância, né? Só que tem alguém por trás ali trabalhando para que um usuário não escreva no que o outro está fazendo, ou vice-versa, né? Então, por exemplo, no sistema bancário também isso aqui acontece. Um usuário está tirando dinheiro de uma conta e o seu segundo titular daquela conta está colocando ou tirando dinheiro também, né? Então, essa questão de alternância, né, de operações, ela tem que ser controlada quando você mexe com essa questão aqui de instância do aplicativo, tá certo? Então, reentrância é mais uma técnica aqui de sistemas operacionais para economizar, para otimizar o uso de recurso computacional, tá? Então, isso tudo que a gente falou tem a ver com a questão de concorrência, que é um conceito muito importante em sistemas operacionais, né? Então, eu recomendo a vocês passarem, darem uma lida, uma estudada no capítulo, tá? E verem aqui os detalhes. Vocês podem ir se guiando pelos slides, né? Vendo essas figuras, localizar as figuras lá no livro, para ficar mais fácil de vocês estudarem. Mas é bom dar uma lida porque quando a gente está falando aqui, a gente às vezes esquece alguma coisa e no livro vocês acabam fixando e revendo esses conceitos aí novamente. Tá ok? Então, dê uma estudada no material, você já tem lá a lista de exercícios para fazer, de revisão. Qualquer coisa, manda aí uma mensagem no fórum, e-mail, né? Se tiver uma dúvida aí comum a todos, mais relevante, a gente cria um horário de webconferência, de chat e discute isso aí, tá certo? Então, bom trabalho para todos nós e até o próximo vídeo.